sejam bem-vindos ao novo episódio, à nova temporada da Academia Teatro Escata, a rubrica de Fechações. Temos hoje connosco Vítor Pimenta, que já representou clubes como fisioterapeuta Gil Vicente, Rio Ave, Varzim, Desportivo das Aves e agora, muito recentemente, representa a Seleção Nacional da Guiné-Bissau. Vítor Pimenta é licenciado, já tem um mestrado na área da reabilitação física. Vítor, queria passar-se a apresentar um bocado sobre o teu percurso profissional na área do futebol e depois também da tua área mais especializada, que é da fisioterapia e da recuperação. Bom, Tiago, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder partilhar um bocadinho da minha experiência dentro desta área, de uma área invisível para o futebol, porque as áreas mais marcantes é para os jogadores e para os treinadores e para os dirigentes, e eu faço parte daquele grupo que trabalha no invisível, no escuro, por trás, para que nada falte em relação aos jogadores e para que os clubes tenham sucesso e os jogadores também tenham sucesso. Em relação ao meu percurso no futebol, eu fui jogador de futebol, portanto eu vim da África, nasci em Kinshasa, na República do Congo. Vim para Portugal com 10 anos, mas eu no Zaire, portanto em Kinshasa, já tinha o bichinho do futebol e o gosto do futebol, e eu só queria correr atrás de uma bola. E vim para Portugal com 10 anos, e quando vim para Portugal fui para a Póvoa de Varzim, a terra da minha mãe, e fui jogar para o Varzim, onde fiz 5 anos no Varzim, desde os infantis até os juvenis. Depois nos juvenis fui contratado pelo Benfica, portanto isto em 88, 89, não, mentira, 99, 90 e 90, 91, fiz 2 anos no Benfica como jogador, juvenis e primeiro ano de júnior. O segundo ano de júnior fui para o Sporting, portanto numa transferência que eu ali do Benfica para o Sporting, numa guerra que havia na altura entre Benfica e Sporting, a nível de contratações de jogadores e tudo, e eu fui um dos que transferiram do Benfica para o Sporting. E depois que subi a sénior, e eu, que era uma promessa na formação, nunca consegui, quando cheguei a sénior, fazer o clique, ou seja, aquela mudança. Eu acho que estagnei um bocadinho como jogador, mas de qualquer maneira ainda tive uma carreira engraçada na segunda B, na antiga segunda B, que agora depois passou para Campeonato Nacional de Séniores, mas na altura era a segunda B. Havia a primeira divisão, a segunda liga e depois era a segunda B, onde joguei em clubes como o Hermesinde, como o Vila Real, como o Pé das Rubras, tive no Santa Clara também, no Anadia, no União de Coimbra. Andei sempre assim emprestado até aos 28 anos. Até aos 28. Uma mudança depois para a área da... Pronto, é isso que eu vou explicar a seguir. Entretanto, com 26, 27 anos, 25 anos, comecei a perceber que se calhar não conseguia dar o salto, ou seja, mudar um bocadinho na minha qualidade desportiva, não ia conseguir chegar muito mais que aquilo que eu gostava, em tempo de patamar. E por opção, por uma brincadeira com um cunhado meu na altura, comecei a me interessar um bocadinho pela fisioterapia, que é certo que terminei um curso de massagista aos 28 anos. Aos 28 anos terminei um curso de massagista e estava a jogar no Pé das Rubras na segunda divisão. É engraçado porque surgiu-me uma hipótese de trabalhar logo, de imediato, mal acabei o curso, numa clínica em Barcelos, e que era do médico do Gil Vicente, e pronto, comecei a trabalhar na clínica, e às tantas o médico faz-me um convite se eu não queria integrar o departamento médico do Gil Vicente. Estás a falar mais ou menos em que ano? Portanto, eu tinha 28, foi há 20 anos atrás, portanto, 2001 mais ou menos. E eu perante aquele cenário, percebendo que entretanto já tinha 28 anos e que já não ia passar disto no futebol e que o mundo da fisioterapia podia ser o meu futuro, embora já houvesse o bichinho, que depois também posso explicar um bocadinho acerca desse bichinho, é engraçado que comecei a me interessar cada vez mais por aquela área. E o médico, às tantas, quando me convida para estar no Gil Vicente, eu estou no Pé das Rubras, eu tenho que fazer opções. Ou o futebol, ou porque o Gil Vicente estava na primeira divisão e eu, o que é que eu queria? Nada melhor que entrar diretamente na primeira divisão dentro desta área. Mais do que isso, a situação de estar a trabalhar numa clínica também, emprego estável,
ambições futuras em termos de Fazer futebol, aquilo que gostavas. a fazer aquilo que gostava, não pensei duas vezes, e abdiquei do futebol e deixei de jogar. E passei a entrar a integrar no departamento médico do Gil Vicente e trabalhar nessa clínica em Barcelos. Mas comecei a perceber que se calhar isto era o mundo. Comecei a perceber que dentro da fisioterapia se calhar ainda tinha alguma competência, então comecei a formar-me, a tirar mais formações, a especializar-me cada vez mais, que culminou depois com a minha licenciatura, tirar a minha licenciatura, neste momento com mestrado, e que não vai ficar por aqui, como é lógico, mas que depois, entretanto, fui para o Gil Vicente, onde estive 8 anos no Gil Vicente, na primeira divisão. Do Gil Vicente, entretanto, nesse período, abri eu a minha própria clínica na Póvoa de Varzim e saí, portanto, e houve uma proposta para eu vir coordenar todo o departamento médico do Rio Ave, portanto, passado esses 8 anos. Foi uma proposta aliciante. Primeiro, porque estava em casa, muito mais perto de casa. Segundo, era um projeto bastante aliciante, porque ia começar do zero. O clube estava numa fase de transformação. O clube tinha descido da primeira para a segunda divisão, para a segunda liga. O clube passava por grandes dificuldades e eu fui contratado no sentido de organizar o departamento médico. Exatamente. E a verdade é que as coisas correram muito bem nos 7 anos que estive no Rio Ave, porque nós subimos imediatamente de divisão. Voltei à primeira divisão. Portanto, estou no Rio Ave. Entretanto, fizemos no trabalho de base, conseguiu-se potencializar grandes atletas no mundo do futebol. Estamos a falar de Fábio Coentrão, estamos a falar do Fábio Faria, estamos a falar do Vítor Gomes, estamos a falar do Olímpio, do Miguel Lopes, do Silvio, jogadores que vão para grandes clubes, fazem grandes transferências e conseguimos ali fazer um trabalho excelente a nível do departamento médico. Depois, por uma situação que se passou no Rio Ave, não diretamente comigo, mas diretamente com o médico com quem eu estava, que foi o médico que eu convidei para vir trabalhar comigo para assumir aquele projeto, houve ali uma mudança, no médico. O Rio Ave decidiu abdicar do médico. O médico é que abdicou por causa de um conflito que houve com a equipa técnica, um conflito fácil de gerir, mas que as coisas extremaram-se, e o médico abdicou do Rio Ave e saiu. Eu, como é lógico, fui eu que convidei o médico. O médico era o meu médico de família, era o meu responsável clínico na minha clínica. Nós entendíamos de olhos fechados, como dizia o Otávio, por fumos, a gente entendia-se. Só tive que fazer uma coisa, foi abdicar, ser solidário com ele, ser fiel para com ele, e abdiquei e saí. Saio do Rio Ave e vou para o Varzim para a segunda B. Portanto, na altura fui apelidado de maluco, porque saí da primeira liga para ir para a segunda B. 2 divisões abaixo. Num Varzim que estava cheio de problemas, tinha acabado de subir, mas que não subiu na secretaria porque estava cheio de dívidas. Mas foi um projeto também que me aliciou. Eu fui atrás do projeto, não fui atrás de dinheiro, não fui atrás de prestígio, não fui atrás de nada, fui atrás do projeto. E foi um projeto que me aliciou, em que a primeira coisa era devolver o Varzim aos campeonatos profissionais, e a segunda situação era potencializar os jogadores. Num primeiro ano que lá estive no Varzim, as coisas não correram tão bem como se esperava, não conseguimos subir, mas a nível financeiro foi importante porque o clube conseguiu estabilizar um bocadinho e conseguiu passar a ser um clube respeitado outra vez. Para depois no ano a seguir então, subimos divisão. No ano a seguir, então, sim, subimos divisão, conseguimos subir à segunda liga, e mas embora dentro desse projeto houve uma coisa que não conseguiu ser feita, que foi a potencialização dos atletas da formação do Varzim, que era um dos objetivos. Na altura não conseguiu ser feita, ou por falta de qualidade de alguns atletas da formação, ou por falta de meios, por falta de oportunidades, ou porque o clube não vivia um momento bom em termos de saúde financeira, de estabilidade diretiva. Não conseguimos isso. De qualquer maneira, conseguimos devolver o clube à segunda liga, aos campeonatos profissionais. E é quando terminamos a época, no momento em que terminamos, vamos para o último jogo, para a subida divisão, contra o Casa Pia, que eu recebo um convite para ir para o Real Madrid, para integrar o Real Madrid. Para integrar os 4, eu já tinha feito trabalhos individuais para o Real Madrid, alguns trabalhos, com alguns atletas, eu sou convidado no
dia, não me esqueço, no dia 10 de junho de 2015 sou convidado para ir para o Real Madrid e apresento no dia 11 de junho em Madrid, depois de termos subido divisão, e apresento onde eu assinei contrato com o Real Madrid por 3 anos. Depois houve um conjunto de fatores que são subejamente conhecidos, nomeadamente a falta de habilitações em termos para trabalhar em Espanha que eram necessárias, e eu não consegui cumprir o contrato na íntegra com o Real Madrid e vim para Portugal. Portanto, acabei por abandonar e voltei para Portugal. Não, mas voltei para Portugal com um único objetivo. Pronto, ok, é voltar ao futebol, como é lógico, não é? Porque eu estava ainda numa fase onde tenho muito para dar ao futebol. E venho para Portugal apenas para me dedicar, para terminar as habilitações conforme me pediram em Espanha, e também para dar um bocadinho mais de atenção à minha clínica e depois esperar porque é que o mercado surgisse. Não estive muito tempo parado, porque eu, passado 15 dias de estar aqui em Portugal, de saber que eu tinha voltado, recebi um convite do Desportivo das Aves, que estava numa transformação enorme. O Aves esteve para acabar nesse ano, entretanto entrou uma SAD, e essa SAD quis transformar o clube num potencial que chegou a ser, um potencial bastante elevado. Recebo um convite para ir para o Desportivo das Aves e nem olhei para trás, estava para a segunda liga. E é engraçado que voltei outra vez à primeira liga, pelo outro clube, pelo terceiro clube. Voltei à primeira liga pela terceira vez, no terceiro clube, onde fiquei ainda mais uns anos, até terminar o Aves há 2 anos, da forma que terminou, portanto, também é subejamente conhecida devido aos problemas financeiros. E saí do Aves no fim dessa época. A minha ideia era parar um bocadinho com o futebol e dedicar-me a outras coisas, dentro da minha área da fisioterapia, porque, entretanto, com as formações que fui tendo, abriu outras portas, exatamente, e a minha ideia era mesmo parar com o futebol. Entretanto, surgiu-me, quando eu estava de férias, tinha o telefone desligado porque tinha prometido à minha mulher que íamos de férias e porque passei um mau bocado com toda a situação que se passou no Desportivo das Aves, que foram coisas bastante marcantes mesmo. Eu nem queria ouvir falar de futebol nesse ano. Eu cheguei, inclusive, quando dava futebol, eu punha-me de costas para a televisão e desligava a televisão, eu não conseguia ver futebol já. E nas férias, houve um dia de manhã, ou à tarde, já não me lembro, eu estava nas férias, estava na piscina com a minha esposa e liguei o telefone e tinha 4 ou 5 mensagens do vice-presidente do Varzim. O vice-presidente do Varzim, que era meu amigo de infância, crescemos juntos, e no qual nunca mais me esqueço que nós, uns anos atrás, quando éramos miúdos, tínhamos feito uma promessa que um dia iríamos trabalhar juntos no Varzim. Nós tínhamos feito uma promessa um ao outro. E neste momento ele estava no Varzim como vice-presidente do Varzim, como responsável pela área do futebol. Prontos, e eu tinha uma mensagem dele: Pimenta, quando puderes, liga-me com urgência, preciso falar contigo. E eu liguei-me com urgência, tinha 4 ou 5 chamadas dele, mais a mensagem, liguei, não sabia para o que era, embora suspeitasse, mas não sabia se era para isso. A verdade é que eu, quando liguei no telefone, e ele, precisamos conversar, eu disse, mas eu estou de férias, eu não quero ouvir falar de futebol, estou longe, e ele, não faz mal, esperamos por ti o tempo que precisares, quando vieres de férias, liga-me. Eu disse, mas eu só vou daqui a 7 ou 8 dias, não posso precisar agora, e ele disse, não interessa, no dia antes de vires, liga-me e marcamos, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar um bocadinho. E pronto, e assim foi. Um dia antes de voltar, liguei-lhe a dizer, olha, Américo, vou estar na Póvoa amanhã, se quiseres conversar amanhã à tarde, vamos conversar um bocadinho. E assim foi, fui conversar com ele e houve um convite. O Varzim já tinha começado a época, o ano passado, já estavam na pré-época, iam para estágio na segunda-feira, portanto, eu vim num sábado, iam para estágio numa segunda-feira, para o estágio da pré-época, portanto, o Varzim já tinha 2 ou 3 semanas de treino, não posso precisar, e ele convidou-me para coordenar o departamento médico do Varzim. E eu, perante aquilo, refém da palavra que tinha com ele, da promessa, não tinha como recusar. E assim foi. E vim para o Varzim, que foi onde fiz um ano, foi um ano também muito difícil, com uma luta terrível pela manutenção.
num clube que ainda está a atravessar alguns problemas, mas a verdade é que conseguimos o objetivo da manutenção, conseguimos o objetivo, e eu, entretanto, eu tinha comentado com ele, vou fazer esta época contigo, porque fiz a promessa, mas quando terminar a época vou parar com o futebol. Em janeiro, nunca mais me esqueço, fui ter com ele ao escritório da empresa dele e fui-lhe dizer: olha, mantém-se a minha decisão, em janeiro, quando terminarmos a época, vamos terminar com o futebol, e eu não vou continuar mais com o futebol, não vou continuar com o futebol porque a minha vida neste momento está-se a dispersar para outros lados e não tenho tempo para dar ao futebol. Não tenho tempo para dar ao futebol. E assim foi. Terminámos a época e quando ninguém pensava, e quando toda a gente duvidava que eu ia tomar essa decisão, inclusive a minha família não acreditava, porque são muitos anos no futebol, ligado. Quando a minha família me diz que não acreditava, a verdade é que a decisão foi tomada. E eu parei completamente com o futebol. E abdiquei do futebol. Até há pouco tempo, mas numa situação que são em condições especiais. Exatamente, em situações especiais. Que é uma seleção, primeiro lugar é uma seleção. Exatamente. Portanto, eu abdiquei do futebol porque a verdade é que eu não tenho disponibilidade para dar ao futebol aquilo que precisam, que os atletas e o futebol precisa de mim. Eu, para estar no futebol a fazer de conta, não estou. E então preferi abdicar porque não tenho tempo, a minha vida neste momento está organizada de outra forma que não depende do futebol. Até que, numa situação inesperada, eu estava em viagem para Lisboa para ver o Benfica com o Bayern Munique, para o jogo para a Liga dos Campeões, esta época, e recebo um telefonema do diretor desportivo da seleção da Guiné-Bissau, que me convidou para ir para a seleção da Guiné-Bissau. E olha, eu fiquei assim, eu não tenho intenções de voltar ao futebol, não sei, não tenho vida para o futebol. Mas encontramos, como eu ia para baixo, ele estava lá embaixo em Lisboa, encontramos em Lisboa para conversarmos um bocadinho, e encontramos. Pronto, a realidade é que ele me apresentou uma situação totalmente diferente, e que me fez pensar. Primeiro, porquê? Porque eu, numa seleção, a disponibilidade e a carga horária não é tão grande como é numa equipa de futebol. Não tenho que estar tão preocupado diariamente com tudo e mais alguma coisa, a não ser nos períodos de estágio e nos períodos em que temos que estar presentes no jogo. Exatamente. Portanto, eu comecei a perceber que isto das seleções, a gente está na seleção, são 10 dias, 8 dias, 10 dias, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, é pacífico de eu ajustar na minha vida, de ajustar. Depois houve um fator aqui que foi fundamental. Eu tinha faltava-me duas coisas na minha carreira, porque eu tive uma carreira felizmente rica, com 17 anos na primeira divisão, tenho quase 700 jogos na primeira divisão, tenho 659 jogos na primeira divisão, há poucos fisioterapeutas com tantos jogos como eu na primeira divisão, e a realidade é que faltavam-me duas coisas na minha carreira. Uma era uma seleção e outra era um grande evento. Que será o CAN. Prontos, e eu, acho que isto consigo juntar as duas coisas. Uma seleção nacional, é uma seleção que não tem grande expressão a nível mundial, que é a seleção da Guiné-Bissau, mas que está-se a fazer um trabalho que talvez possa dar frutos em termos futuros e que possa ser engraçado. Porque a seleção é uma seleção com bons jogadores, é uma seleção que está organizada, é uma seleção que está com um foco e um objetivo em termos futuros, que é passível de ser adquirido. E depois, o grande evento que vou ter aí agora, que vamos ter em janeiro, vamos ter o CAN, que é verdade que não tem tanta expressão como um campeonato da Europa, como um campeonato do mundo, como uma Copa Sul-Americana, mas não deixa de ser um evento. Sim. Não deixa de ser um evento da FIFA, não deixa de ser um evento mundial, embora africano, mas é um evento que é seguido por todo o mundo. Por todo o mundo. É um evento onde vão estar as melhores seleções e a Guiné-Bissau foi apurada. Portanto, e eu juntei o útil ao agradável. Uma oportunidade que é difícil de ser. Exatamente. E então por isso mesmo é que eu acabei por aceitar e acabei por voltar ao futebol nestas condições. Não vou dizer que não irei voltar ao futebol em equipa no futuro, porque a gente nunca sabe o que é que se vai passar. A verdade é que neste momento estou dentro deste projeto da seleção. É um projeto que estou completamente apaixonado também. E é um projeto que vamos ver o que é que isto vai ser em termos futuros, mas com o qual, que era uma coisa que me faltava na carreira, que eu agora com isto acho que vais ter essa oportunidade. Vou ter essa oportunidade. E por isso posso dizer que dentro da minha área,
como fisioterapeuta mais ligado ao futebol, sem ser mais na área clínica, na área particular, posso dizer que sou o fisioterapeuta mais feliz do mundo, provavelmente, porque eu consegui praticamente tudo aquilo que desejei, que sonhei, que pensei, e sou muito feliz naquilo que faço. Estou muito contente com aquilo que faço. Bem, diz-me uma coisa, porquê a área da fisioterapia? Já me explicaste que foi a fase foi um projeto de jogador para... Isso era uma coisa engraçada, porque eu quando era jogador de futebol, eu era o melhor amigo do departamento médico, dos departamentos médicos. Não como jogador, não como lesionado, porque eu poucas vezes lesionei-me, eu só tive, em termos graves, só tive uma fratura do prónio e uma operação ao menisco, graves, entre aspas, não é? Lesões mais complicadas, mas eu estava sempre no departamento médico, eu era chato, no bom sentido, porque eu via os meus colegas, eu ia para o departamento médico só para ter conversa com o médico e com fisioterapeutas. E era, digamos assim, perguntava, sabia, queria saber o que era, porque é que tratavam assim, porque é que não tratavam, e estava sempre ali com eles, sem nunca pensar que era um bichinho que estava dentro de mim. E depois, quando tenho 25 anos, ou 24, ou 25 anos, portanto já estava numa fase mais que eu estava a perceber que as coisas no futebol não iam dar, eu tenho um cunhado, portanto um ex-cunhado, que entretanto tirou um curso de técnico auxiliar de fisioterapia e de massagem. E ele, olha, tu não queres vir tirar o curso também? E eu, ok, isto pá, para mim, se calhar é uma coisa que eu posso aproveitar no futuro, e fui. E assim fui tirar o curso com ele, o curso foram quase 2 anos, fui tirar o curso com ele, e quando fui tirar o curso com ele, começou a despertar em mim essa paixão pela fisioterapia. Nada me dá mais gozo neste momento do que eu estar a fazer a minha atividade como fisioterapeuta. Porque essa paixão foi crescendo, dali surgiram outras formações, dali surgiram outros cursos, dali surgiram outras experiências, até montar o meu próprio negócio dentro da fisioterapia. Entretanto, como já expliquei anteriormente, integrei no departamentos médicos a área da reabilitação e da fisioterapia, e foi uma coisa que foi crescendo assim, foi crescendo dentro de mim, foi-me apaixonando por esta área, ao ponto de não parar nunca de estudar. Portanto, eu tenho 48 anos, estou a tirar um mestrado em Barcelona em reabilitação em desportos coletivos para atletas de elite. Portanto, são coisas totalmente distintas, mas que são coisas que são ferramentas fabulosas em termos de reabilitação e em termos da minha aplicação na prática, na minha aplicação desportiva, na minha prática clínica, de aproveitamento do conhecimento e da experiência que me está a dar. Exatamente. Isto entre outras formações que eu fui tendo, que não paro de me formar. Portanto, eu posso dizer que sou o homem mais feliz do mundo, porque faço o que gosto, sou completamente apaixonado por aquilo que faço, dedico-me a isto a 100%. Quase 24 horas, eu muitas das vezes vou para a cama, estou a dormir e acordo a pensar nos meus pacientes, nos meus atletas, no que é que eu posso fazer para melhorar ainda mais a reabilitação com eles, a funcionalidade deles, e para além disso ainda posso dizer outra coisa, que brincando com as coisas, ainda sou pago e bem pago para aquilo que faço. Portanto, sou um homem apaixonado pela fisioterapia e sou o homem mais feliz do mundo por aquilo que faço. Diz-me uma coisa, sabe, essa tua paixão, tu consegues, e a questão vai por aí, como é que é a função do fisioterapeuta e do preparador físico? Sobretudo na parte prática, porque tu tens o conhecimento, nós temos a parte da teoria e do conhecimento, como é que tu, a partir daí, desse próprio conhecimento, qual é a tua função exatamente na parte prática? Eu tive a vantagem de ter sido jogador de futebol. Eu ter sido jogador de futebol, por ter tido essa vantagem, tenho um conhecimento prático, na realidade, daquilo que o atleta precisa. A nossa função como fisioterapeutas e reabilitadores, recuperadores de futebol, porque entretanto eu também tirei o curso de metodólogo de treino e tirei o curso de educação física, de preparador físico, portanto eu também tenho essa formação de base, e consigo perceber e integrar a minha função num só, porque há funções definidas de fisioterapeutas, há funções diferentes que são os recuperadores físicos, há funções diferentes que são os preparadores físicos. Eu, por ter tido a base, por ter tido a formação dos três, consigo juntar as três situações numa só. Portanto, eu nos clubes onde passei,
Eu era o fisioterapeuta e era o recuperador físico. O preparador físico nunca fui, nem tenho ambições de ser e nunca vou ser, porque acho que isso é uma área muito mais distinta e todas as equipas técnicas com quem eu trabalhei tinham o seu preparador físico e bem. Mas é uma área com a qual eu estou preparado para trabalhar também, mas não sou, nem vou ser nunca preparador físico. No entanto, dentro desta área da reabilitação, eu consigo, desde o primeiro momento que o atleta se lesiona, que tem que ser avaliado, tem que ser iniciado a reabilitação, a fisioterapia, tem que ser iniciado o tratamento, passando para a segunda fase, que é a fase da reintegração, ou seja, a fase da transição da marquesa para o campo, para o ginásio, para o campo, e depois a fase final, que é a transição do campo para a equipa técnica. E eu faço essas três, eu tenho por hábito fazer essas três funções, porque tenho base, tenho formação teórica exatamente, e prática em relação a isso. Portanto, a nossa função como fisioterapeutas e preparadores físicos é entregar o atleta ou à equipa técnica antes da não, exatamente, com os mesmos condicionalismos físicos ou melhor, se for possível, que tinha antes da lesão. Isto vai com, portanto, isto tem muitas vertentes que têm que ser equacionadas, nomeadamente tem as avaliações iniciais para nós sabermos como é que está o atleta. É lógico que nós nunca vamos fazer uma avaliação sabendo que o atleta se vai aleijar amanhã, não é? Senão, para a lógica, nós fazíamos. Agora, nós temos por base, temos as bases de dados iniciais quando são feitas as avaliações aos atletas. E temos uma noção mais ou menos. Temos noção, exatamente, temos noção, e depois agora com a tecnologia neste momento permite isso tudo, nomeadamente com os GPS, com essas coisas todas, a gente consegue perceber em que ponto estava o atleta no momento em que se lesiona. E nós conseguimos, a minha função, exatamente, a minha função é quando eu entregá-lo à equipa técnica dizer, mister, está pronto. E está igual ou melhor que o que estava. Portanto, desde a sua recuperação da lesão, desde a sua melhoria de performance, desde a sua reeducação funcional à sua integração, há um processo longo que tem que ser feito. E é esse todo o processo que eu, como fisioterapeuta, recuperador físico, faço e transmito e integro à equipa técnica, nomeadamente... Antes também tem que haver uma simbiose, uma relação boa entre aquilo que é a técnica fundamental. A partir do momento que haver essa linha, a partir do momento em que não há, a partir do momento em que há dúvidas entre departamento médico e equipa técnica, a partir do momento que há quesílias entre departamento médico e equipa técnica, o trabalho não vai ser bem feito. Nunca. Eu primei, felizmente, em toda a minha carreira, só houve com um treinador com o qual eu não tive a melhor relação, porque um conjunto de fatores, não interessa quem foi, só houve um treinador que inclusive coincidiu com a saída do médico naquela altura no Rio Ave. Portanto, só houve um treinador com o qual eu não tive a melhor relação. Todos os treinadores com quem eu tive, com quem eu trabalhei, houve uma abertura para... Fantástico. Ou eles confiaram em mim, ou eles viram em mim competência, ou eles olharam para mim e disseram assim, ok, estou à vontade com o Pimenta, e deixaram-me trabalhar à vontade. Porque deixaram-me trabalhar. Exatamente, porque deixaram-me trabalhar. Eu não posso dizer que tive, com qualquer treinador, o mínimo de casilha. Havia divergências de opiniões, em alguns casos, mas isso faz-nos crescer. As divergências de opiniões não quer dizer que tenha que haver atrito. Pelo contrário, as divergências de opiniões fazem-nos crescer, quer a mim, quer ao treinador. Portanto, eu explicar os meus pontos de vista e o treinador explicar os pontos de vista faz-nos crescer. Porque, no fundo, o que nós queremos é o quê? É o melhor para o atleta. E o melhor para o atleta é o melhor para a equipa. E o melhor para a equipa é o melhor para todos. Sim, portanto, o que nós queremos é o bem-estar de todos. E, nomeadamente, do atleta. E a minha relação com todos, sem exceção, com todos os treinadores foi fabulosa, ao ponto de eu neste momento, eu falo com quase todos os treinadores que trabalhei com regularidade, quase todos, com regularidade, inclusive muitos deles às vezes ligam-me a pedir ajuda em algumas situações, porque as coisas não estão a correr bem em alguns clubes dele, com algum atleta ou outros, no sentido de eu poder ajudar. Eu nunca mais me esqueço que, por exemplo, há uns anos atrás, no Desportivo das Aves, isto para mim foi um clique fantástico, é uma história fantástica.
quando eu estava no Desportivo das Aves, o Inácio tinha vindo substituir o Zé Mota, e estava há 2 semanas no cargo como treinador principal do Desportivo das Aves. Eu nunca mais me esqueço disso. E um dia portanto, o Inácio tinha feito 2 jogos ainda só, e por acaso tínhamos ganho o primeiro e empatámos o segundo. Não, aliás, ganhámos os dois, e no terceiro jogo nós íamos jogar a Portimão. E o Inácio estava há 15 dias no clube. Eu nunca mais me esqueço deste pormenor. O Inácio estava há 15 dias no clube. E o Inácio chamou-me. O jogo era em Portimão, nós arrancávamos uma sexta-feira, o jogo era domingo, arrancámos sexta-feira de manhã, porque tínhamos de treinar sexta-feira à tarde em Portimão. E o Inácio, na quinta-feira à noite, liga-me: Pimenta, preciso que estejas no estádio às 8 da manhã. Nós saíamos às 10, preciso que estejas no estádio às 8 da manhã. E eu: mas há algum problema, mister? Não, quero conversar contigo. E eu fiquei na dúvida: o que é que se passa? Ele quer falar comigo às 8 da manhã. E quando eu chego ao estádio, às 8 horas, o Inácio chegou também, chamou-me ao gabinete dele. E diz-me o Inácio: Pimenta, eu fui convidado para ir treinar numa seleção em África. Queres vir trabalhar comigo para a seleção? E eu fiquei: mister, você conhece-me há 15 dias? E já pode Está-me a convidar para ir trabalhar consigo para a seleção? E diz-me ele assim: obviamente, eu conheço-te há 15 dias, verdade, mas aquilo que eu vi em 15 dias chega-me para eu perceber que tenho um elemento valioso que pode ser entregado dentro da minha equipa técnica. Disse: mister, mas você está-me a apanhar desprevenido, e você chegou aqui há 15 dias do Aves, vai sair? E eu disse: não sei se vou sair, porque eu fui convidado, mas eu, quando for convidado, eu agora quero, quando for para a reunião, quero ir com as coisas devidamente estruturadas. E voltei: mister, mas nós estamos a trabalhar há 15 dias, e com jogos pelo meio, tivemos pouco tempo ainda de convívio, você não sabe como é que eu trabalho, não preciso ver a forma como tu trabalhas, permite eu estar completamente à vontade. E aquilo fez-me luz. Eu assim: está a trabalhar comigo há 15 dias e está-me a dar esta liberdade de trabalho, esta confiança em mim. Pronto, e aí eu percebi, pronto, que se calhar a minha forma de trabalhar, a minha forma de interagir com as equipas técnicas, porque eu percebo o lado dos treinadores querem jogadores para jogar. Eu percebo perfeitamente o lado. Mas eu também consegui, felizmente, também tive a sorte de ter treinadores do outro lado que percebiam a minha área, a minha função. Pronto, isto coincidiu com o quê? Com que eu tivesse uma relação com todos os treinadores que tive, boa, fantástica, não é? Aliás, e muitos deles, depois, quando vão para os outros clubes, às vezes até me convidam para ir com eles para integrar a estrutura deles, não é? Por aquela razão, não vou. Aliás, tu estavas presente agora. Sim. Quando ouviste uma conversa com um dos treinadores a perguntar se eu queria ir com ele, estavas presente. Isto para mim para responder diretamente à pergunta. Volta do trabalho. Exatamente, mas para responder à pergunta concretamente, para dizer que esta relação é fundamental. A relação equipa técnica, departamento médico, é fundamental existir. A partir do momento em que não existe, começam os problemas, começam os fantasmas a surgir, a culpa da derrota já vai ser do departamento médico, a culpa da derrota já vai ser da equipa técnica, a culpa do jogador estar lesionado vai ser da equipa técnica, ou seja, é um sacudir. É um sacudir e não há um assumir de responsabilidades. Exatamente. E depois disso virão sempre um dos problemas atrás dos outros. Pimenta, atualmente o futebol está mais direcionado para uma vertente física, isto é, capacidades de duelos, acelerações, a reação à perda. De que forma que os trabalhos de fisioterapia é importante nestes momentos? Pronto, nós neste momento, a fisioterapia neste momento... 2000, neste caso a área da em 2000. O conceito da fisioterapia é totalmente diferente agora. A fisioterapia não tem nada a ver com a fisioterapia do passado, nem que a fisioterapia do passado era os paninhos quentes, era os choquezinhos, as massagens e coisas. A fisioterapia agora não é isso. A fisioterapia teve uma evolução fantástica. A fisioterapia neste momento é muito virada para a vertente do exercício clínico e da terapêutica e dos controles, das correções posturais e isso tudo. Porque muitas das disfunções que existem neste momento nos atletas têm a ver, às vezes, com algumas correções, com algumas posturas corporais completamente erradas e com algumas disfunções. E a fisioterapia evoluiu também nesse sentido, tal como o futebol, como em tudo, não? Ou seja, o mundo foi evoluindo, a ciência foi evoluindo, cada vez há mais estudos e foi tudo. Agora, a importância da fisioterapia no futebol atlético. O futebol agora, precisamente como tu dizes e bem, perdeu-se um bocadinho a arte, perdeu-se um bocadinho a qualidade, a criatividade e passou a ser um futebol mais
de contacto, de físico, de corrida, de muitas acelerações, muitas travagens. O importante nisto tudo, nós aqui temos um papel muito mais importante, porque como passou a ser mais físico, como é lógico, passou a haver muito mais danos no corpo humano. O atleta passou a ser mais solicitado em termos físicos, como é lógico, obrigatoriamente também começou a começar a ter mais problemas físicos, seja musculares, seja articulares, seja do que for. O importante nisto tudo são 3 ou 4 fatores. Um deles é conhecermos o atleta na perfeição. Nós temos que ter um conhecimento profundo do atleta. Temos que ter um conhecimento profundo de que é que o atleta precisa. Porque cada atleta tem o seu biótipo, cada atleta tem a sua morfologia e cada atleta tem a sua forma de jogar. E eu não posso trabalhar com um atleta em termos de recuperação com um central ou com uma ala da mesma forma. E nós temos que tentar perceber tudo isto, temos que perceber o que é que ele faz no campo, quais são as situações em que o atleta solicita mais no campo, para depois nós fazermos um trabalho de recuperação. A recuperação agora é fundamental. É fundamental. Uma das coisas básicas no futebol neste momento, para além do treino dentro do campo, é a recuperação. Porque o atleta tem que estar bem recuperado, bem preparado para poder corresponder com alta intensidade, porque o futebol neste momento é jogado com alta intensidade e com um ritmo extremamente louco. E os desgastes físicos, os desgastes psicológicos, os desgastes mentais são completamente atrozes neste momento. E é uma coisa que os atletas neste momento têm que recuperar para jogar. O Ancelotti disse-me uma vez, quando eu estava no Real Madrid, nunca mais me esqueço, nos clubes de elite que jogam domingo e quarta, ele dizia-me precisamente: vou treinar o quê? Eu tenho que recuperá-los para jogar. Então, esse jogo domingo, tenho jogo quarta-feira, o que é que eu vou treinar na segunda e na terça? Pouco. Vou recuperar. O Ancelotti disse-me uma vez, que eu nunca mais me esqueço, é recuperar, jogar. Depois, num microciclo maior, numa semana que mais jogo, posso trabalhar mais qualquer coisa. O grande objetivo neste momento é uma boa pré-época, forte, para depois recuperar, jogar, porque o próprio jogo dá-te a condição física. E nós temos que estar precavidos para quê? Na prevenção de lesões. Temos que estar precavidos em recuperar, porque o atleta, quando termina um jogo, está exausto, por muito que não queira. E então entram as estratégias da recuperação que nós temos que nós fisioterapeutas e departamentos médicos temos que introduzir. Através dos dados que vocês escolhem, exatamente, dos dados, portanto, das avaliações objetivas, dos dados, do GPS, e depois a prestação do atleta. E da prestação do atleta, das avaliações subjetivas também. Portanto, nós fazemos um conjunto de avaliações objetivas e subjetivas e nós conseguimos perceber como é que está o atleta, até pelas queixas físicas que os atletas nos dão, e não só. A gente às vezes, em campo, conseguimos perceber que o atleta já está a entrar em fadiga ou que o atleta já está com desconforto, com algum problema, e nós conseguimos gerir imediatamente e atuar imediatamente. O bom da fisioterapia é que neste momento já se consegue uma avaliação muito clara acerca de como está o atleta no momento em que termina o jogo. E então entramos imediatamente nos processos de recuperação, com as várias estratégias de reabilitação e de recuperação e de prevenção, no sentido do atleta não estar lesionado. Porque se nós percebemos, por exemplo, um jogo de domingo e quarta, se o atleta à terça-feira ainda não está recuperado, está em risco, ou está com uma bandeira amarela, como eu costumo dizer, pronta para passar para o vermelho, nós somos os primeiros a aconselhar a equipa técnica a não utilizar o jogador, porque temos o risco de perder o jogador para os jogos seguidos. Portanto, são as várias estratégias que existem de recuperação e de prevenção que existe, que nós temos que estar atentos e temos que atuar imediatamente. E quando o atleta se lesiona, vem aquele todo percurso, porque por muita prevenção que a gente faça, por muita... É sempre algo que não é controlável. Exatamente, há coisas que não é controlável porque as lesões vão existir sempre na mesma. E ainda bem que existem para a gente ter trabalho, senão nós não tínhamos trabalho, não é? As lesões vão continuar a existir na mesma. E quando existirem, temos que iniciar todo o processo de reabilitação. Exatamente, todo o processo que já falámos anteriormente, desde a marquesa até a integração, todo o processo de recuperação até integrarmos o atleta. Pronto, e no fundo é essa a nossa função dentro do futebol atual, porque a exigência física, como tu dizes, é muito, muito grande. O desgaste físico, a intensidade como se joga a bola, o futebol neste momento é uma coisa absurda. E nós temos que estar
preparados para agir dentro da nossa competência, dentro do nosso conhecimento, mas também dentro daquilo que o atleta pede. Porque o foco, nós temos de estar centralizados no atleta. O foco da nossa questão é o atleta. O feedback do atleta que vai dar a preparação para aquilo. Exatamente. Um bocadinho, falando que nós a dizer da lesão, porque temos que ter um programa engraçado também para a parte dos guarda-redes, qual é a pior lesão que um guarda-redes pode ter, um guarda-redes, e depois também quero falar também uma outra parte específica, é um jogador de campo. Qual é o tipo de lesão a pior ou mais difícil de recuperar? Há aqui duas coisas, duas vertentes bastante importantes, que é as lesões em gerais e as lesões específicas. As lesões em geral, que abrangem todos os jogadores, que são inerentes à profissão, e depois as lesões mais específicas, que são aquelas que são inerentes à posição específica do atleta. Por exemplo, nos guarda-redes é muito... O pior que pode acontecer é uma lesão nos ombros. Num guarda-redes é o pior. O guarda-redes joga com os braços. Com as pernas ele vai controlando os movimentos, ele consegue controlar os movimentos. Com os braços ele não consegue controlar os movimentos. Ele tem que atuar de uma velocidade, naquele momento, seja como for. Da forma como for. Exatamente. E luxações nos ombros, fraturas de clavículas, fraturas do úmero, fraturas do pulso, são as lesões mais complicadas para um guarda-redes. Porque vai quê? Para além de ser... São as mais objetivas para os guarda-redes, porque, como eu disse, eles utilizam os membros superiores, vai criar neles uma certa dúvida e uma certa desconfiança em relação ao futuro. Um guarda-redes que tenha uma luxação vai andar toda a vida, toda a carreira, sempre preocupado se vai voltar a acontecer. E vai estar sempre preocupado, muitas das vezes, com um determinado movimento, é isso mesmo que eu ia dizer. Vai estar sempre, quando vai fazer um determinado movimento para atacar uma bola, ou para defender uma bola, ele inconscientemente vai vir sempre à cabeça aquela situação de no passado eu já fiz isto, vou com medo. Acontece isto. Não há como fugir a isso, não há como evitar isso. Cabe-nos a nós recuperá-lo da melhor forma, dar-lhe a confiança ao guarda-redes da melhor forma, dar-lhe a confiança que não vai acontecer, se acontecer é por coincidência, porque acontece, como aconteceu a primeira vez, pode acontecer a segunda, por coincidência, e não por consequência de já ter acontecido no passado. Para que sejam, e prepará-lo, tenham reforço superar aquilo. Exatamente, e fazer a prevenção específica para que não volte a acontecer o mesmo problema. Em relação ao jogador de campo, há duas lesões que são terríveis. Há uma que agora está muito na moda, que é a ruptura do ligamento cruzado do joelho, não é? Que demora cada vez mais a recuperar ao jogador estar na sua função total, nomeadamente nós andamos a dar entre a volta entre os 6 e os 8 meses, que é uma época parada, um jogador que se lesiona. Um jogador que se lesiona no primeiro mês ainda consegue terminar a época. Um jogador que se lesiona a partir do segundo mês já não joga mais essa época. Portanto, é uma época completamente perdida. Às vezes são duas épocas perdidas quando apanham uma e outra, no meio de uma e de outra. Portanto, essa é uma lesão terrível. E a outra lesão, que para mim é a mais grave que existe no futebol, que é a ruptura do tendão daqueles. Para mim essa lesão é mais grave porque nem sempre o atleta consegue recuperar toda a função no pé e pode ficar sempre com alguma limitação em termos de movimento. Qual é mais ou menos a previsão de paragem quando é tendão daqueles? A previsão vai sempre à volta de 6 meses. Só que o problema da recuperação do tendão daqueles é diferente da recuperação do cruzado, porque deixa sempre alguma sequela, nomeadamente alguma limitação do movimento do pé, fica sempre. E o atleta tem que se reajustar à nova limitação que tem. E pode não voltar a ser o mesmo atleta que era antes. Pode voltar a ser, mas também pode não voltar a ser. E esta lesão do tendão daqueles, das rupturas do tendão daqueles, são para mim, na minha opinião, são as lesões mais complicadas, mais difíceis, não é mais difíceis de recuperar, mas aquelas que deixam mais limitação, mais mazelas nos atletas. E depois há outras que não são tão visíveis, que não são tão detectáveis, que existem, mas que só ao posterior é que aparecem, que são as lesões das cartilagens, que normalmente os atletas só quando deixam de jogar, passado alguns anos, é que começa a surgir o desgaste de uma carreira de jogada sempre em alta intensidade, em que o atleta, enquanto é novo, as coisas ele vai conseguindo ultrapassar aquilo, mas que chega a uma altura no futuro. Acho que está relacionado com uma paragem que eles têm
do alto rendimento, isto é, Não, quando o piloto está no alto rendimento, aquilo é... Não tem a ver com isso. Isso tem a ver com, precisamente, com o desgaste que vai ter com a cartilagem, com a avançada idade e com a degradação do nosso corpo, como é lógico, com o avançar da idade, o nosso corpo vai se degradando cada vez mais. E a própria degradação do corpo, agravada com os fatores de treino do jogo e de treino de alta competição, de alta intensidade, faz com que o processo de degeneração da cartilagem seja muito mais rápido do que num cidadão comum. Tu acreditas que cada vez mais atletas, no geral, são mais preparados para as exigências de jogo e de treino? Isto é, cada vez mais vemos atletas que procuram fisioterapeutas, reparadores, durante a época, na pré-época. Sentes que cada vez há essa preocupação Cada vez no geral? mais, exatamente. O atleta neste momento já percebeu que o futebol são 10 anos, 12 anos, 13 anos. E neste período eles têm que ganhar dinheiro. Têm que preparar-se para a vida. Têm que se preparar para o futuro. São momentos em que eles têm que abdicar de tudo para se dedicar à causa, que é a profissão deles, ao futebol. E, felizmente, neste momento, o atleta neste momento já se prepara, já se mentaliza, já sabe que aquilo é a vida dele. E que se ele não render, vai ser ultrapassado. Sim. Vai ser ultrapassado por outro. E depois, quando quiser andar atrás do prejuízo, Já pode ser difícil apanhá-lo. E o atleta, neste momento, já houve essa consciência, já existe essa consciência no jogador de futebol. Nós vemos miúdos de 15 anos já. Eu posso falar porque uma das minhas funções de eu ter deixado o futebol de equipa foi para passar também a acompanhar atletas de forma individual, que dá muito mais gozo neste momento do que o futebol em equipa. Portanto, e eu tenho atletas já com 15 anos e 16 anos que estão preparados, que estão preocupados e preparar-se para a época dele, para a carreira dele, para a performance dele. Portanto, o atleta neste momento já tem uma máquina, os atletas de elite, nós não temos dúvidas que já têm uma máquina individual a trabalhar com eles. Já tem o seu nutricionista próprio, já tem o seu fisioterapeuta, o seu PT, o seu fisiologista, o seu mental coach. O atleta da elite neste momento tem isso. Ponto, não há hipótese. E ainda bem que tem, porque nós estamos a caminhar... Quanto mais para está, mais joga, mais ganha, mais rende. Exatamente. Quanto melhor ele estiver, mais rende. Quanto mais ele render, mais ele sabe mais dinheiro vai ganhar. Nós estamos a falar, por exemplo, aqui na Europa, isto está-se a implementar só agora, mas estamos a falar que, por exemplo, na NBA, Isso já é sempre... há 10 anos ou 12 anos que isto é assim, ou seja, os atletas juntam-se para o treino praticamente técnico-tático, porque cada atleta tem um grupo, tem uma equipa, tem uma máquina a trabalhar para ele, a parte física. Portanto, e o atleta só chega ao treino para treinar a parte técnico-tática, porque a parte física é feita individualmente. E na Europa isso está-se a começar a aparecer finalmente. Em Portugal já existe agora, finalmente, porque houve muitos atletas que trouxeram isso para cá, nomeadamente os americanos que quando vieram jogar para a NBA, que vieram da NBA para cá, que os Estados Unidos para cá jogar, trouxeram um bocadinho essa mentalidade, e isso foi passando um bocadinho do basquetebol para o futebol, e nós conseguimos perceber cada vez mais que os atletas agora preocupam-se com o seu corpo, preocupam-se com a sua recuperação, preocupam-se com o seu bem-estar, preocupam-se com a sua performance, no sentido de estarem sempre bem, porque isto, o futebol, é rendimento. Quem pensar que o futebol é lazer e prazer, que jogue só ao domingo com os amigos, ou ao sábado à tarde com os amigos, no campo de full set, que joga assim com os amigos. Porque quem quiser jogar futebol a sério, é rendimento. E o rendimento é, desde a primeira jornada à última jornada. Quem andar com oscilações vai ser ultrapassado rapidamente, porque o jogador, cada vez mais neste momento, trabalha para estar sempre a 100%. E se eu for atleta, se eu perceber que estou a cair, alguém vai passar por mim e depois eu já não conseguir ultrapassá-lo. E o futebol neste momento da alta competição é isto. Tem uma coisa muito marcante na tua carreira, positivo ou negativo? Sei, não é fácil escolher. Não, assim, o momento mais alto da minha carreira, seja de conquista, não há como esconder, foi a conquista da Taça de Portugal em 2018. Esse dia, no dia 20 de maio de 2018, que nós, pelo Desportivo das Aves, um clube uma vila com 8 mil pessoas, um clube que há 2 anos antes ou 3 anos antes era para acabar,
nós conseguimos fazer um percurso engraçado na primeira divisão e um percurso fantástico na Taça de Portugal, que culminou com a nossa vitória da Taça de Portugal. Isso são momentos que são marcantes. Eu revivo com frequência na minha mente essa semana da final da Taça. É inigualável. Posso dizer que aquilo foi tão bom que eu recuso-me a ir ao Estádio Nacional outra vez, porque a última imagem é que fica. Eu já fui ao Estádio Nacional depois disso, porque fui obrigado em serviço, pelos Desportivos Aves outra vez, fomos lá já contra o Belenenses há 2 anos atrás, mas que não, eu não vou entrar mais no Estádio Nacional, porque aquele momento que a gente vai entrar é outra vez uma final. Exatamente, porque as imagens, o que nos fica são, as últimas imagens são as coisas que nos ficam sempre. E aquela imagem do Estádio Nacional, completamente cheio, com uma bancada completa, toda vermelha, de um lado toda verde, do outro lado toda vermelha, com as imagens, aquilo até é arrepiante, que eu até me arrepio sempre que falo nisso, com as imagens, a imagem toda do estádio completamente vermelho, eu nem sabia que havia tantos adeptos do Desportivo das Aves naquela altura, com toda a vivência que foi feita na semana, e depois com o momento de termos ganho a taça, o momento em que terminou a taça, que terminou o jogo. Eu já nem falo da festa, porque a festa era uma coisa normal e expectável, não é? Mas quando nós, ainda por cima, não éramos favoritos, os favoritos eram o Sporting, e nós conseguirmos chegar ali e ganharmos a Taça de Portugal, só há 13 equipas que ganharam a Taça de Portugal. E o Aves é muito Desportivo das Aves, é uma delas. Portanto, esse é o momento mais marcante porque eu fiz parte. Essa medalha, posso dizer que a medalha da Taça de Portugal andou comigo na minha mochila, na minha bolsa diária, andou comigo desde o dia 20 de maio de 2018 até o dia 20 de maio, até o dia 18 de maio de 2019, que foi quando foi a outra final da taça, que foi o Porto Sporting. Portanto, a medalha de vencedor da taça andou sempre comigo um ano inteiro. No ano que houve um novo vencedor da taça, pendurei e está pendurada em minha casa. Esse foi o momento mais marcante em termos desportivos. Em termos individuais, todos os momentos em que eu consigo a recuperação do atleta e o atleta volta a integrar a sua profissão dentro dentro dos moldes em que ele estava, todos eles são momentos marcantes. Todos eles, seja com lesões graves, seja com lesões pequenas, seja com lesões médias, seja de maior ou menor tempo de recuperação, todos os momentos, exatamente, isto em termos desportivos, portanto, todos os momentos em que o atleta volta a fazer aquilo que sabe, que gosta e que é a sua profissão, portanto, esses para mim são momentos marcantes, todos eles sem exceção. E tenho-os na retina quase todos, eles ficam quase todos aqui, embora tenho tudo registado, mas fica quase tudo. Portanto, nestes 20 e tal anos de carreira que eu tenho nesta área, todos, a recuperação dos meus atletas, todos eles são momentos marcantes. Em termos particulares, profissionais particulares, o crescimento da minha clínica, que é fantástico. Também tenho uma clínica neste momento, quando eu comecei a abrir a minha clínica há 20 anos atrás, não tinha noção da estrutura que ia ter neste momento. A minha clínica, neste momento, já passaram pela clínica 15 mil e tal pacientes. Portanto, tudo registado, não é fictício, está tudo registado. E, portanto, a evolução, o crescimento que a minha clínica teve ao longo do ano, ao ponto de neste momento ser uma clínica muito respeitada a nível nacional e muito falada a nível nacional, com vários graus de excelência, com algumas menções como graus de excelência, faz com que eu seja uma pessoa realizada e, portanto, seja mais um momento marcante. Os momentos negativos, nem quero pensar neles, é passado. Houve um momento muito negativo. Exatamente, fica sempre a última imagem, mas eu felizmente consigo ultrapassar muito rapidamente os momentos negativos que acontecem, todos eu já tive revés, não é? A saída do Real Madrid, o ano de 2020, de 19-20 no Desportivo das Aves, portanto são momentos negativos, mas que a gente
rapidamente ultrapassa com o dia-a-dia que a nossa vida nos leva. Bem, então a tua pergunta que nós temos está relacionada com a tua clínica, com a parte da recuperação física. Eu queria perceber também, que é enquadrando o teu projeto de estudos, agora que estás na seleção, o projeto da tua clínica, quais o próprio a ideia que tens para a tua clínica, de que forma é que queres continuar a crescer com ela. Acabas de falar que já te passam para aqui mais de 15 mil pessoas, de que forma que o teu futuro está ligado à clínica, ou então de que forma a tua clínica vai expandir de forma individual e tu também próprio os teus projetos, porque ainda tens 48 anos, de que forma que tens essa perspectiva para o teu futuro? O meu futuro é assim, eu não gosto muito de fazer projetos, porque normalmente quando eu faço projetos as coisas saem ao contrário. As coisas foram acontecendo muito naturalmente, o crescimento, a minha vida foi crescendo muito naturalmente, sem eu, fazendo eu por ela, pelas coisas, lutando pelas coisas, lutando por objetivos. É lógico, mas sim, mas sempre que espero bem assentes do chão. Portanto, a minha clínica, eu posso dizer que este é o quarto espaço que eu tenho. Portanto, foi um crescimento sempre sustentado, em que eu dei os passos seguintes nos momentos certos. Portanto, não houve um projeto, olha, daqui a 4 anos tenho que chegar aqui, daqui a 8 anos, não. As coisas foram acontecendo naturalmente e o que tiver que acontecer será. Agora, sempre com os pés bem assentes no chão, sempre sem perder o norte, sempre sem ganâncias de eu querer subir de qualquer maneira. Não, todo o crescimento, o meu crescimento da minha clínica, todo o crescimento da minha clínica foi feito sempre de uma forma sustentada, em que eu tento apresentar qualidade, apresentar serviço, bons serviços, em que eu tento apresentar, focalizar-me no bem-estar do meu cliente, do meu paciente, e isto fez com que a minha clínica fosse crescendo de uma forma natural. É verdade que estou, por exemplo, neste espaço onde nós estamos agora, estou apenas há 2 anos neste espaço, já sinto que este espaço já começa a ser limitado. Porquê? Porque o crescimento que eu fui continuando a ter faz com que eu já comece a pensar em alargar horizontes outra vez. Agora, de que forma vai ser? Quando vai ser? Não sei porque as coisas acontecem naturalmente. Quando surgir o momento, se calhar é o momento de arriscar ou não sei. Agora, não há um projeto definido, não há... Há uma ideia. Há uma ideia. A ideia é continuar a crescer, continuar a evoluir, continuar a melhorar. Portanto, como disseste, eu tenho 48 anos, mas ainda tenho muitos anos pela frente para continuar a crescer, muitos anos pela frente para continuar a evoluir. E é o que eu vou continuar a fazer, vou continuar a crescer, vou continuar a evoluir, vou continuar a melhorar a minha capacidade, a minha competência. Portanto, eu estou a terminar este mestrado lá em Barcelona, mas não vou ficar por aqui, porque já tenho outras coisas em mente. Quer dizer, para além disso, neste momento já sou docente universitário. Coisa que eu nunca na vida, em termos desportivos já vou falar, mas, por exemplo, coisa que na vida nunca me passou pela cabeça é ser professor universitário. E neste momento, ano passado, já lecionei em Lisboa, na Universidade Lusófona de Lisboa, e este ano também já vou lecionar na Universidade Lusófona do Porto. Ou seja, nunca na vida pensei nisto. No entanto, as coisas foram surgindo. E agora já sou professor universitário. O que é que vai ser a seguir? Não sei. Eu tenho projetos. Eu acabei de ser convidado ontem para ir dar uma palestra no maior evento de fisioterapia do mundo relacionado com o desporto, que é realizado de 2 em 2 anos, que vai ser em França, em Lyon. Para eu ir no dia 22 de junho ir lá dar uma palestra de 1 hora. Quer dizer, eu há 20 anos, quando fui tirar o curso, nunca imaginei que no dia 22 de junho de 2022 vou estar a dar uma palestra no maior evento do mundo de fisioterapia, de reabilitação desportiva. Nunca na vida cheguei. Se isto é um limite, não há limite. O limite é continuar a crescer. O que é que vai acontecer no futuro, não sei. Em termos desportivos, há uma situação agora. Há um evento agora para realizar. Não sei o que vai ser. A minha carreira desportiva eu já consegui alcançar tudo aquilo que eu queria. Tudo aquilo que eu queria. Tive 17 anos na primeira divisão, 659 jogos na primeira liga, ganhei uma taça de Portugal, tenho 4 subidas de divisão, tenho uma descida só tenho uma descida, que foi no Desportivo das Aves.
em 22 anos de carreira no futebol, 21, 22 anos de carreira no futebol, só houve 2 anos que eu não cumpri objetivos. Foi o meu primeiro ano no Varzim, quando vim do Rio Ave, que não conseguimos subir e o objetivo era subir. E no Desportivo das Aves, em 19-20, em que nós descemos divisão, o meu objetivo não era descer divisão. De resto, todos os objetivos foram cumpridos. Quando era para subir divisão, subimos. Quando era para não descer, não descemos. E quando era para ficar no meio da tabela, ficámos no meio da tabela. Atingi agora a seleção, uma seleção nacional. O futuro não sei o que é que vai acontecer. Não faço projeto de futebol. Se não voltar ao futebol, considero-me realizado dentro do futebol. Já fiz a minha carreira no futebol. Se tiver que voltar ao futebol, virei com o mesmo sorriso, com o mesmo prazer e com a mesma vontade e com a mesma alegria com que sempre estive e com que sempre me integrei nos projetos do futebol. E há uma coisa aqui também que me alegra bastante, que é grande parte dos jogadores que trabalharam comigo nas equipas de futebol continuam a procurar depois de seguirmos caminhos diferentes. É sinal que tudo aquilo que foste fazendo até agora... Exatamente. Mesmo quando estão nos países, mesmo quando estão em países totalmente distintos de Portugal e longe, não deixam de me procurar, não deixam de me solicitar a minha colaboração, no sentido de ajudá-los. Isso para mim é uma vitória fantástica, é uma vitória dentro da minha área, é uma vitória porque isso fez com que, quer dizer que o meu trabalho foi bem feito. Isso é valorizado. Estamos assim então por terminada esta conversa com o Vítor Pimenta, o fisioterapeuta da clínica Pimas. Nós agradecemos agora esta nova temporada, que é o primeiro episódio com o Vítor Pimenta, e não percam o segundo episódio da Academia Tatos Cato, rubrica Defende os Teus Sonhos. Obrigado.